Boa noite, Espaço e Vida, esse grupo querido. E boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui nessa estreia, né, esse TED do Espaço e Vida. Então, como Tereza falou, meu nome é Renata Moraes, sou doutora em História e professora do Departamento de História da UERJ de Maracanã. Bem, hoje eu vou falar de uma cidade que para muitos é desconhecida. Vale ressaltar um lugar do Rio de Janeiro importante para a história da abolição, a Rua do Ouvidor. Era uma das mais importantes do Império. Nela estavam as sedes das redações dos jornais da corte, livrarias, cafés, confeitarias e tudo que havia de elegante e que pudesse servir para o consumo de senhoras e senhores elegantes. Porém, era nela também que ocorria o carnaval. Na sua rua estreita passavam os carros de ideias, espécie de carro alegórico que as sociedades carnavalescas usavam para contar um enredo. Passava por ela também os escravizados e libertos, que exerciam suas atividades profissionais, ou apenas para circular e ver as modas. E também os trabalhadores das tipografias, onde ocorria a impressão do jornal, e os do comércio, farto na região. A tensão pelo fim da escravidão tinha nela um lugar principal, a sede do jornal Cidade do Rio, de propriedade de José do Patrocínio, homem negro e abolicionista, e que teve na abolição a sua maior causa. Nessa redação se discutia ataques ao império e medidas para pressionar pelo fim da escravidão. Quem não poderia comprar o jornal poderia ir à porta da redação, ler a edição do dia ou ouvir conversas sobre os últimos textos mais aflorados de Patrocínio. Nessa rua circulavam Machado de Assis e Arthur Azevedo, que se dividiam entre o funcionalismo público no Ministério da Agricultura e as redações do jornal e a produção de textos de ficção. Foi dessa rua que saíram cortejos para acompanhar a discussão do projeto de lei que levava ao fim da escravidão. O projeto da abolição foi enviado à Câmara dos Deputados no dia 8 de maio, tendo 3 discussões e aprovação. Depois disso, foi para o Senado, onde hoje é a sede da Faculdade de Direito da UFRJ, no Campo de Santana. Lá também ocorreram 3 discussões. Vale lembrar que tanto na Câmara quanto no Senado, as discussões eram fortes e o projeto não era unanimidade, uma vez que havia defensores da escravidão e achavam que um projeto tão radical daria prejuízos ao Império. Todos os deputados fluminenses votaram contra a escravidão, contra a abolição. Mesmo assim, as ruas em torno do Senado ficaram cheias na espera da grande notícia. Devido à urgência do projeto, a última votação foi marcada para um domingo de manhã, 13 de maio. Finalmente, o projeto foi aprovado e lá seguiu para assinatura no Paço Imperial. Também devido à urgência do projeto, a princesa imperial, que estava ocupando a regência devido à ausência do imperador, foi convocada para assinar a lei ainda no domingo. Desceu de Petrópolis e, na parte da tarde, assinou a curta lei, que declarava o fim da escravidão no Império desde aquela data. Para sua assinatura, ela usou uma pena de ouro que foi doada por um professor de matemática, que conseguiu o valor através de uma arrecadação pública. Mais de 3.000 pessoas assinaram listas que chegaram de diferentes partes da cidade e do país, desde o subúrbio do Rio de Janeiro até o interior de Minas Gerais. Essas pessoas fizeram doações em dinheiro para que o professor pudesse comprar a pena e entregar para a princesa na hora da assinatura da lei. Essa pena hoje está no Museu Imperial em Petrópolis. A Rua do Ouvidor foi o local principal dos festejos pela abolição em maio de 1888. Por ser sede das redações dos jornais, que foram os grandes promotores dos festejos pela abolição, muitos homens e mulheres, negros e brancos, se reuniram nessa rua, tanto para saudar a abolição e os abolicionistas que viam tudo da sacada dos prédios, ou para festejar e realizar um batuque. O batuque dos negros, antes restrito a locais mais isolados e longe da Rua do Ouvidor, com a abolição foi realizado bem embaixo da sede de um jornal. Toda a cidade comemorou a assinatura da lei e o fim da escravidão. Durante uma semana, inúmeras festas foram realizadas pela cidade, mas a primeira delas foi no 13 de maio.
Fotógrafos registraram as ruas da cidade e, na ocasião, uma foto foi feita do Largo do Paço depois da assinatura. Nessa imagem, é possível ver o Morro do Castelo e suas casas e a frente do Paço Imperial lotada de pessoas de todos os lugares e de diferentes origens. Nesse dia, era aniversário de 8 anos de Lima Barreto. Anos depois, em uma crônica, ele destacou que o pai o levou para o centro da cidade para celebrar o seu aniversário e comemorar a abolição. A criança Lima Barreto é um exemplo de tantas outras pessoas, negras, brancas, adultos, homens e mulheres, que estiveram nas ruas para celebrar um novo tempo, o do fim da escravidão. No domingo seguinte, um grande cortejo foi realizado pela cidade a fim de comemorar a abolição. Ele saiu da sede do Senado, no Campo de Santana, e percorreu inúmeras ruas. Nele desfilaram sociedades, escolas, comércio, literatos, entre eles Machado de Assis e Arthur Azevedo, que também escreveram poesias para celebrar aquele momento. Houve também bailes dançantes e atividades esportivas especiais, regatas na enseada de Botafogo e corridas de cavalo, onde hoje é o Maracanã. Nos anos seguintes, já na República, homens e mulheres, negros e negras, continuaram celebrando a abolição nos seus bairros, nas periferias, fazendo batuque, em Madureira, nos subúrbios da cidade, enquanto que a região central, antigo local de festa, foi esquecido, né, de continuar essa celebração. Vale lembrar que durante as festas de 1888 já ocorria também a construção de uma memória para a abolição, a de que foi feita sem luta e que era um ato generoso do Império pelas mãos da princesa regente, a Redentora. Na construção dessa memória, se apagou a luta de séculos de homens e mulheres escravizados, que lutaram cotidianamente pela liberdade. Apesar do Brasil não ter havido uma guerra civil como ocorreram nos Estados Unidos, aqui existiram batalhas e sangue, muito sangue derramado. Mas mesmo assim, construíram a história da abolição esquecendo desse sangue e apagando a presença de africanos, negros e indígenas na cidade do Rio de Janeiro. Outro ponto importante foi a curta lei aprovada e assinada em 13 de maio de 1888. Ao mesmo tempo em que a lei tinha uma solução imediata, sendo libertados todos a partir daquela data, a lei também revogava outras medidas, que poderiam ser usadas para prolongar a escravidão. No entanto, apenas 2 artigos não conseguiram suprir os séculos de escravidão para aqueles que foram escravizados. E o imediatismo da lei deu lugar a uma falta de ação e reparação para aqueles que foram libertados pela lei. Nesse caso, é preciso mais leis para reparar esses séculos. É preciso também contar a verdadeira história do Rio de Janeiro, a de uma cidade negra, escravista, africana, indígena e dos trabalhadores. Agradeço a oportunidade de falar dessa cidade do Rio de Janeiro e desejo a todos uma boa noite.